Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. E o canal Entre Linhas está iniciando mais uma série de estudos, será o primeiro trimestre de 2018. Esperamos que todos tenham tido boas festas, uma boa virada de ano e que todos estejam dispostos a iniciar mais aí essa batalha, essa luta aí, que nós temos aí de 13 vídeos, 13 lições, 13 temas. Na verdade nós vemos que agora os temas são mais misturados, né? São mais plurais. Os textos também. Não é mais um estudo de um livro somente, né? Então é um estudo mais temático sobre mordomia cristã, motivos do coração. A gente desejou um feliz ano novo, né? Mas só para situar nos comentários para o pessoal de casa saber por que a gente não respondeu o comentário deles ainda. Hoje é que dia, gente? Hoje ainda é dezembro de 2017. A gente está gravando antecipado para tentar aproveitar as férias aí. Então, se demorar para responder o seu comentário nos vídeos e demorar no salve, nas felicitações que a gente faz aqui, nos cumprimentos, entenda que a gente não está te cumprimentando, não é porque a gente não viu o seu comentário, é porque a gente está gravando antecipadamente, tá? Mas um abraço para todo mundo aí. Para ter uma gordurinha, né? Bom, se você não é inscrito no canal e chegou até esse vídeo aqui do Entre Linhas, se inscreva no canal aí para você aí ficar sabendo dos próximos vídeos desse trimestre. E se você curtir o nosso conteúdo, dê um joinha aí que isso ajuda a promover o nosso vídeo então no canal do YouTube. Gostaria de agradecer já as pessoas que comentaram aqui conosco, né? A Nina Meng de Curitiba diz que nem sempre comenta, né? Mas sempre assiste, sempre compartilha. E nós sabemos, né? Dessas 2.000 views, muitas pessoas veem o vídeo, visualizam, compartilham, mas às vezes não tem tempo de comentar. Mas pessoal, é graças à sua view aí que nós estamos aí sempre animados a gravar cada vez mais esse material. O Wagner Barros, como sempre, comentando com a gente, com elogios. Valeu, Wagner, você já é de casa, né? Iracélia Melo, não sei se é assim que se pronuncia, ela falou que ela não tem 50 minutos para passar a lição, não, ela tem só 30. Infelizmente é o praxe da maioria das igrejas. Ou menos, né? Ou igrejas que tem menos, né? A Lúcia Souza, lá da IASD de Santa de Goiás. Um abraço aí, Lúcia, para a Igreja Adventista de Santa de Goiás. E o Denis Wilson que comentou conosco, inclusive ele trouxe duas questões, nós gostaríamos aqui de comentar, que é a respeito do último vídeo, né, que nós gravamos, o vídeo 12, não o último, o antepenúltimo que estava no ar na época. E ele pergunta o seguinte, ele fala se é lícito realmente participar de uma greve. E ele pergunta mais coisa ainda. Ele pergunta também de caso de pastor que de repente foi afastado ou sofre alguma forma de advertência por se manifestar politicamente, participando de manifestações, de comícios. A primeira parte, nós falamos já sobre isso, mas é legal participar de uma greve? Vamos lá. Primeira coisa, diante do ordenamento jurídico, a gente viu na lição 12 do trimestre passado, né, que o ordenamento jurídico da Constituição do Brasil, que é a Carta Constitucional é a maior lei do Brasil, né? Ela garante, assegura para o trabalhador o direito de greve quando essa greve for considerada legal. Mas aí ele pergunta, na questão dele, uma questão muito boa por sinal, se mesmo quando a greve é julgada legal, isso não incorreria numa situação de revolta, né? Revolta contra a autoridade. Isso, a segunda parte. Isso. Vamos entender que nós vivemos num mundo capitalista, e nesse mundo capitalista, as relações elas não são fundamentadas na autoridade do patrão. A autoridade do patrão é um conceito válido dentro de relações feudais, por exemplo, onde você tem uma relação de suzerano, de senhor e de vassalo. Dentro do capitalismo, as relações elas são mercantis, disse. Então, como relações mercantis, o patrão ele não está numa condição de autoridade moral sobre o seu empregado, sobre o seu trabalhador, mas é numa relação de troca comercial, em que o trabalhador ele oferece a sua força de trabalho como mercadoria e ele recebe em troca o seu salário. Mas essa troca, essa relação é regimentada, né? Ela é regimentada por leis. E esses regulamentos eles incluem o direito de greve do trabalhador quando o trabalhador tem os seus interesses feridos. Então, fazer greve nesse sentido não está contra o ordenamento jurídico, nem está contra a autoridade, posto que a autoridade do patrão ela não vale de fato juridicamente nada. Okay. Sendo que a relação entre patrão e empregado ela não é uma relação de fidelidade,
mas é uma relação comercial. E sobre um pastor adventista, pastor de denominação, participar dessas confissões? Nós temos exemplo, né? Um pastor que participou de algumas manifestações e aí foi demitido. Qual seria então a aplicação dessa? Questão complicada. Primeiro, e eu acredito que tem que ficar muito claro isso, nós temos total autonomia de falar. Aqui entre linhas, né? Aqui. Por que nós temos total autonomia de falar? Nós temos aqui um advogado, nós temos aqui um professor, nós temos aqui um outro professor. Nós temos nossos trabalhos, nós somos pessoas físicas e nossa relação com a Igreja Adventista é a relação de membros. Nós não falamos em nome da Igreja Adventista e nós prezamos muito por isso, porque isso nos dá autonomia de pensar e autonomia de falar também, à vontade. Então, essa opinião sobre a greve, por exemplo, é uma opinião particular. Essa opinião que eu vou proferir agora sobre a questão dos pastores, que recebem uma advertência por fazer manifestação política, também é uma opinião particular minha. E eu tenho autonomia de falar isso porque eu não devo satisfação à instituição por representá-la. Diferente de um pastor. Qual é a situação de um pastor agora? O pastor, no momento em que ele se põe como uma autoridade eclesiástica, ele passa a representar a instituição. E isso é muito, muito complicado. É uma posição cheia de melindres, porque a instituição, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela pode ser responsabilizada juridicamente por atitudes ou palavras proferidas pelos seus ministros. Isso. Os pastores, eles têm autoridade legal para falar em nome da igreja em muitos aspectos. Então, quando um pastor ele toma uma posição política de apoio a candidato A, a candidato B, a projeto A, a projeto B, se um pastor está lá no meio de um piquete de fábrica fazendo greve junto com os operários, se um pastor está tomando participação ativa na manifestação política, a gente tem um problema. Porque ali ele não é apenas um pastor, ele não é apenas um cidadão comum, ele é um pastor. Ele é um representante de uma instituição, ele fala em nome da igreja. Então, por isso, é uma situação que deve ser pensada com um pouco mais de cuidado. Legal, pessoal. Mas muito obrigado pela questão. É importante trazer. É importante que você, né, um amigo que talvez não entendeu nisso, a Igreja Adventista está presente no mundo inteiro. Então, ela está presente em países democráticos e países não tão democráticos. Então, ela não tem que se ligar aos regimes políticos, ela tem que defender os seus princípios, são princípios cristãos. Certo, pessoal? Então tenha isso em vista. Uma outra coisa que nós estamos questionando também o pessoal aí que é inscrito no canal, nós estamos planejando de fazer as lições divididas em dias. Tá? Nós já pedimos no último vídeo, reforço agora o pedido. O que você acha da gente gravar? O vídeo vai ter os tradicionais 60 minutos, mas dividido em alguns dias. A gente vai tentar fazer um molde assim que a gente consiga encaixar nos dias da semana. Vai dar vídeos aí de 12 minutos, 11 minutos. Isso vai ajudar você ou você acha que a gente pode continuar com esse formato? Então dê a sua opinião aí, comente conosco no Facebook ou aqui embaixo. Como que vai ser a sua relação com essa divisão? Se é legal ou se continua do jeito que está, isso vai ajudar a gente a tomar essa decisão, beleza? Bom, vamos lá então ao primeiro estudo desse trimestre sobre mordomia cristã e nós já vamos começar com um tema muito polêmico, né? Influência do materialismo. E houve uma discussão aqui, né, no preparo da lição, porque assim, materialismo é um conceito bastante amplo. Ele precisa, o autor, né, na lição de domingo, ele fecha o conceito. Ele fala, eu estou usando materialismo nesse sentido aqui. Mas nós temos um professor de história, então nada melhor do que falar assim, ô Alexandre, o que seria materialismo? Ajude a entender as definições de materialismo. Vamos caminhar um pouquinho, não vamos fazer um resgate muito longo, porque senão a gente gasta muito tempo com isso. Vamos entender primeiro o que o autor fala para o materialismo, que para mim não é materialismo. O autor vai falar de amor ao dinheiro e de amor ao consumo, como um final em si. Então o dinheiro como fim em si, o consumo como fim em si, e ele chama isso de materialismo. Mas isso não é materialismo, gente. Nós temos concepções materialistas diversas, e se a gente for estudar o pensamento materialista, ele surge mais ou menos por volta de 500 a.C., lá na região da Grécia, com filósofos que, como grande inovação, eles trazem a seguinte ideia: eu vou entender o mundo a partir da matéria, a partir das coisas que estão no mundo. Então eu vou pesquisar fenômenos físicos, vou pesquisar fenômenos atmosféricos, vou pesquisar os sólidos, vou pesquisar a matéria. E vou tentar entender a realidade em função desse conhecimento da matéria. Muitos dos filósofos ditos pré-socráticos, né, ou antes de Sócrates, eles eram filósofos materialistas.
A gente vai ter, por exemplo, o atomismo, a ideia de que as coisas são feitas de pequenas partes, quando vão sendo divididas até o final, a gente vai ter o átomo. Isso vem de um filósofo materialista. A gente tem Tales. Sim, Tales de Mileto. O elemento da água. Sim. Então, o ponto aqui é, o materialismo aqui é uma escola de pensamento que explica as coisas a partir da matéria. Isso. Não tem nada a ver com o materialismo do autor da lição, né? A gente tem uma oposição dentro do pensamento grego entre o pensamento platônico e o pensamento aristotélico. Eu acho que é interessante a gente resgatar esse pensamento também. Platão vai falar o quê? Sucintamente, existe um plano das ideias, e as coisas, antes de existirem enquanto fato real, ou melhor, o fato real é o plano da ideia. Antes das coisas existirem no nosso mundo sensível, as coisas existem no plano das ideias. Então, Platão é um idealista. Platão diz que as coisas existem na ideia, no mundo ideal, antes de existir no mundo material. E aí, Platão vai chegar numa ideia de que o homem tem uma essência extracorpórea. Já o pessoal de casa deve estar entendendo onde eu quero chegar. O pensamento idealista vai levar à ideia de que o homem é portador de uma alma imortal. Então nós temos um corpo material e um espírito consciente, imaterial, que é onde está a nossa essência, que é um aspecto ideal que habita esse corpo material. Essa noção ela é muito visível hoje em todo o meio cristão que acredita na imortalidade da alma. Pensamento idealista platônico. Chega depois via o cristianismo via Santo Agostinho, né? A gente tem também o pensamento materialista aristotélico agora, que fala que todo fenômeno tem uma base material. Então, o homem não é portador de uma alma imortal, o homem tem consciência na medida em que o homem existe no plano material. Não existe um plano das ideias onde as coisas acontecem. O pensamento aristotélico ele vai entrar muito no cristianismo via Santo Tomás de Aquino depois, que fala que o homem recebe de Deus iluminação para entender o mundo sensível, para entender o mundo material. Se a gente avança mais até o iluminismo, a gente vai ter o pensamento científico vindo do pensamento materialista também. Os filósofos iluministas eles defendiam a ideia da razão e do conhecimento empírico, ou seja, a experiência científica, iluminando o nosso conhecimento, iluminando a nossa sociedade a partir da matéria também. Depois esse pensamento avança ainda no materialismo histórico dialético, conhecido também como o pensamento marxista, também o pensamento materialista. O que eu quero dizer com isso tudo? Materialismo não é isso que o autor da lição fala. Isso que o autor da lição fala é consumismo, isso que o autor da lição fala é ganância, isso que o autor da lição fala é alienação, é apego ao dinheiro, é amor pelo dinheiro, louvor ao dinheiro. Não vamos confundir, porque o materialismo é uma escola de pensamento, muitas escolas de pensamento, assim como o idealismo tem muitas escolas de pensamento, que contribuíram de formas diferentes, inclusive para a formação do próprio cristianismo. Particularmente, minha concepção de pessoa é uma concepção muito materialista. Eu acredito que não existe um espírito desencarnado e que a minha consciência é um fenômeno que existe apenas na junção de um espírito, sim, que é dado por Deus, que é um fôlego de vida, mas enquanto consciência só existe na matéria. No momento em que não existe matéria, que não existe meu corpo, não existe mais consciência. Então, nesse sentido, a minha concepção de pessoa humana ela passa muito, por exemplo, pela perspectiva de um viés materialista. Não é o mesmo materialismo grego, mas tem muitas influências do materialismo. Quem está acostumado com o vídeo, está acostumado com a expressão que eu uso sempre, o jogo de linguagem. Então, assim, o materialismo aristotélico, ele é, dentro do jogo de linguagem de Aristóteles, ele tem uma característica específica própria. Platão, outra. Tales, os pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaximenes, aí vamos lá, medieval, Santo Tomás de Aquino. Se chega lá na idade Voltaire, no medievo, a gente chega lá na idade moderna, e o autor da lição criou um jogo de linguagem dele próprio, que discorda de todo o pensamento científico ocidental. Isso. E esse jogo de linguagem, então a gente tem que entender, esse jogo de linguagem é dele, esse jogo de linguagem não é bíblico. E nem filosófico, não. Por favor. E esse jogo de linguagem a gente entende um pouco, porque se você olhar na contracapa, você vê que essa lição ela tem um autor só, não é mais um conjunto de autores como foi anterior, né? E esse autor, né, o John Matthews, né, o Mateus,
Ele, na verdade, ele é um professor que é dos Estados Unidos, morou na Flórida, então assim... Ele trabalha no campo da mordomia. No campo da mordomia, então ele está inserido dentro de uma comunidade, né? Extremamente consumista. Extremamente consumista, e que usa muito esse termo de materialismo para representar o consumismo no jogo de linguagem. E eles têm um problema deles, né? E agora a gente tem questões bíblicas. Isso, que a gente precisa extrair. Mais de 2000 anos atrás, uma cultura completamente diferente, e nós vamos estudar os textos com viés bíblico. Com viés bíblico. Então vamos lá. Domingo, pessoal. O Deus deste mundo. Porque aqui em João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E aí, cara, como que funciona essa questão da concupiscência, soberba? Aqui a gente tem a questão da expressão, né, concupiscência, né, que no grego a gente tem lá etumia e os seus cognatos, né, um deles é o epimania, que é no caso aqui de João 2, 16 e 17. Ocorre o seguinte: a gente não pode ter essa noção de apenas no sentido pejorativo. A gente pode trocar essa expressão, que é uma expressão muito xaropinha, né, vamos trocá-la por desejo. Desejo é melhor. Por quê? Porque essa expressão aqui, epitomia, ela pode ser tanto ter uma conotação pejorativa como não pejorativa. Ela pode ter uma conotação positiva quanto uma conotação negativa. A gente tem lá em Filipenses 1, 23, capítulo 1, versículo 23 e 24, que fala de um desejo que, na verdade, ali a conotação não é propriamente uma conotação negativa. Já em 1 Pedro 1, 14, aí já é uma conotação pejorativa. E aqui também é uma conotação pejorativa. Quando a gente lê Gálatas 5,17, utiliza lá a expressão assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa cobiça aqui é a mesma expressão, epitomia. Ou seja, a carne deseja contra o espírito, mais ou menos assim, o desejo da carne é antagônico ao desejo do espírito. Ou coisas diferentes, né? Então, veja bem, a gente tem a mesma expressão, esse desejo quando se refere ao espírito, caráter positivo. Quando se refere à carne, num caráter negativo. Essa questão, a gente tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que traz essa noção a partir do momento em que a raça humana se contaminou com essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos esses dois desejos: um desejo para o espírito e o desejo para a carne. Obviamente que Jesus, o sacrifício de Jesus, ele nos possibilitou pender para o espírito. Então tem esse detalhe. Aqui, Satanás, ele pode se utilizar de coisas lícitas, por exemplo, o comer, o beber, seja lá o que for, que seja uma necessidade nossa, e pode tornar aquilo que é lícito em ilícito, como por exemplo, o comer. O comer é algo lícito, necessário, necessário até para a vida, né? Agora, a glutonaria, a gula já é algo ilícito. Então, nesse sentido, a gente também tem uma outra coordenada no texto aqui que o autor trabalha, que ele fala o seguinte: a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu vou trabalhar aqui um jogo de linguagem de Romanos junto com esse jogo de linguagem aqui utilizado no texto bíblico. Veja bem, a gente tem a Rumash, que é o texto escrito, a Bíblia escrita. Na santificação nós temos que pegar esse conteúdo da Rumash e colocar na nossa mente. O Espírito de Deus nos ilumina nesse processo. Satanás vai fazer o quê? Ele pode, o dardo inflamado que ele vai usar contra nós, é a soberba da vida. Você pode se achar mais esperto, mais iluminado do que deve. Você esquece que na verdade o seu Espírito Santo atua em você. Prosseguindo na santificação. Quando você coloca esse conteúdo da Torá na sua mente, você vai ter o conteúdo na mente que vai lutar contra a Torá da carne, que é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Aí o inimigo utiliza o quê? O desejo da carne e o desejo dos olhos. Você vai ver
determinada coisa, na verdade vai utilizar um desejo negativo para tentar desviar você, para que você escolha, na verdade, a Torá da carne. Através dos olhos, né, você atiça também os desejos da carne, obviamente. Então vai utilizar esses dois. Aí o Espírito de Cristo é o mecanismo pelo qual você evita esses dardos inflamados do inimigo. Quando o Espírito de Cristo escreve no seu coração, afinal Cristo é o meio que vai te fazer obedecer, escreve no seu coração a Torá, que o apóstolo Paulo chama de Torá do Espírito. E aí o inimigo tem a soberba da vida. Você pode querer se achar mais santo do que você realmente é. Você vai se achar mais consagrado do que os outros, vai começar a querer fazer checklist de pecado. Paulo chama isso de cair da graça, né? E o Paulo chama isso de cair da graça. Então, a gente tem um outro jogo de linguagem utilizado nos textos aqui nesse dia da semana, que utiliza a expressão glória aos olhos, aos seus olhos, e a glória no coração. Quando você chega nesse... Uma coisa é você se achar que você tem glória aos seus olhos. Aí você já está caindo da graça. Agora, outra coisa que é a verdadeira é você se glorificar no seu coração. Mas como você se glorifica no seu coração? Você se glorifica no seu coração na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, ainda no domingo, né, sobre o título do dia é o Deus deste mundo. E aí, Ricardo, quem que é o Deus deste mundo? Porque o autor traz na linha e faz uma aplicação. Essa aplicação está correta? Então, aí que está. Jogo de linguagem do autor não é uma questão, não é que está errado. Isso, não é correto ou incorreto? Não é que está errado o jogo de linguagem utilizar esse jogo de linguagem. Mas aí que está. Esse jogo de linguagem não é um jogo de linguagem bíblico. Esse jogo de linguagem não é um jogo de linguagem dele. Ok. Na Bíblia a gente tem 2 Coríntios 4:4, né, que fala usa a expressão grega teos, aí tol, aionos, né, que em algumas traduções é o Deus desse mundo ou Deus desse século, Deus desse tempo, né, e aplica, no caso, a Satanás. Daí fica aquela questão, mas espera lá, Satanás é o Deus desse mundo? Como é que pode isso? De que forma? Deus é o Deus do universo, ele é criador, ele é mantenedor e tudo mais, mas na criação ele transfere para Adão o domínio desse mundo. E no pecado, Adão transfere o domínio desse mundo para Satanás. Então, a gente vê lá no livro de Jó, Satanás chegando junto com os outros Ben Elohim, né, que provavelmente são representantes de cada um dos planetas criados, dos mundos criados. Não tinha do planeta Terra, porque Adão estava morto, Satanás foi lá de xereta, porque ele se acha o proprietário, o príncipe desse mundo, o Deus desse mundo. E há aquele debate no qual desenvolve o Jó com várias indiretas, Satanás querendo dizer que ele é o Deus desse mundo, Deus dizendo não, você ainda não é, porque viste meu servo Jó, e assim segue. Então essa questão de Deus desse mundo para o dinheiro, no jogo de linguagem dele, tudo bem. Mas eu entendo que a expressão mais adequada seria para o dinheiro, não seria Deus, seria Senhor. E isso dentro das passagens bíblicas que foram escolhidas pelo autor. E nós vamos entender o porquê disso quando chegar na quarta-feira, onde tem um texto bíblico que está na linha da lição que vai trazer essa luz. Legal. Avançando então agora para segunda-feira, enchendo o celeiro. Na linha da lição, novamente, esse é um canal entre linhas, então a gente sempre tenta buscar, explorar alguns assuntos que estão nas entrelinhas dessa lição. E uma entrelinha que a gente vai trazer aqui é sobre Lucas 14, verso 26. Porque diz assim, 14, verso 26, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a mãe, a mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa questão é bom para a gente entender o que significa esse aborrece. Esse aborrece realmente pode ser odiar, pode ser amar menos. Como que eu poderia entender no jogo de linguagem bíblica? Pois é, algumas traduções elas eufemizam a expressão, porque a expressão na verdade é ódio, tá? A expressão grega... A expressão grega é micel, né? Ela ódio, e não aborrece. Não, é um eufemismo, né? Certo. Agora, o que acontece? Daí existem pessoas que tentam explicar e falam assim, não, é que... Eu já vi isso, né? Não, essa expressão grega ela significa amar menos. Não é verdade. Se você vai buscar na gramática, no dicionário, não bíblico, por exemplo, você vai procurar um gramático grego, ele não vai falar isso para você. É ódio. Não, é ódio, né? Daí algumas outras pessoas desenvolvem o seguinte raciocínio. Não, tudo bem, essa expressão, mas como ela foi escrita por hebreus,
Então isso é um hebraísmo, né? Então a gente, porque foi escrita em grego. Escreve em grego pensando em hebraico. Exatamente, pensando hebraico. E daí eles chamam isso de hebraísmo. E que falam que no hebraísmo isso seria amar menos. Também não é bem assim. Talvez, aí não é nem que seja mentira, mas talvez uma forma simplificada de explicar algo que é um pouquinho mais complexo. Mas a verdade é que não é amar menos, não. Então vamos lá, vou explicar. Daí em Gênesis 29, 30 e 31 a gente tem lá a expressão Hov, que é amar, né? E lá, nesses textos aí pela internet que dizem que lá se utiliza amar menos, não utiliza não. Utiliza amar e pura e simplesmente. Aí Deuteronômio 21, capítulo 21, 15 a 17. Lá utiliza a expressão hebraica para ódio, que seria chamou, né? E lá no seu cognato, que seria o senar, que alguns traduzem por aborrecimento, mas já disse que é um eufemismo. Agora o que acontece? Essa expressão, né, Samuel chamou, essa expressão, ela na língua hebraica, ela tem intensidades. Então ela pode ter uma intensidade mínima e ela pode ter uma intensidade máxima. Essa intensidade mínima e intensidade máxima ela vai se dar pelo contexto. Então eles sabiam pela estrutura do texto lá, mas não tinha um signo, alguma coisa assim. Prefixo, um sufixo. Isso, não tinha um sufixo lá, um prefixo que desse essa intensidade. Daí a gente vê lá o seguinte, o uso frequente é não ser amado ou indigno de confiança. Eu prefiro essa expressão de indigno de confiança. Ela ocorre na Bíblia, né? Ocorre em Gênesis 26, 27, quando fala de Isaac e Abimeleque, a impressão é que era nesse sentido. Agora a gente lendo o texto, veja bem. Salvação é uma questão de fé ou confiança. Em quem? No Messias. Então, se você deposita fé e confiança no seu pai, na sua mãe, você vai ter salvação. Ou em qualquer outra coisa. Em você mesmo. Ou em qualquer outra coisa. Então é nesse sentido... Que não pode ser meu discípulo. Isso. Se você... Aí nesse sentido é que a gente consegue aplicar melhor essa história do amar menos, que não é bem assim. Não é pura e simples, é amar menos. Não é tão simples assim. Legal. Vale o joinha aí, né, das entrelinhas. E tem mais uma entrelinhas interessante sobre essa passagem de Lucas 14, de 26 a 30, ainda na segunda-feira. E aí você pode ver que tem um contexto aqui que Jesus parece que está dando aula de engenharia, né? Parece que Jesus quer que você aprenda a construir torres. Gestão de torre, né? Só comece a obra se você tiver material para terminar. Pessoal, a Bíblia é muito bonita, né? Desde que você estude ela com uma certa profundidade. E aí a pergunta que eu trago aqui para o Ricardo, novamente, para ele explorar esses versos, o que essa passagem vem trazendo? Na verdade, ela vem trazendo uma construção de um conceito, né, do verso 26 até o 30. Isso, é uma parábola, né? A gente já falei, é uma Haggadah, uma Midrash Haggadah. A gente tem que entender o seguinte, as Midrash Haggadah, elas não servem para construir doutrina. Então esse é um grande equívoco, elas servem para construir conceitos. Conceitos, e esses conceitos vão trazer lições, vão trazer instruções na construção desses conceitos. Não são literais, né? Isso, então... muitas doutrinas são escritas de parábolas e não funciona. Isso é fora da sistemática. Pense no Rico e Lázaro. Não dá. Aí acabou. Isso. Daí, quando a gente estuda ali em Lucas, o que acontece? Jesus estava lá fazendo os seus afazeres como sempre, pregando e tal. Chega um irmão que tem um problema com o irmão mais velho que não quer dividir os bens. Aí esse irmão mais novo chega para Jesus e faz o quê? Chega para Jesus e lança a questão para que Jesus, se utilizando da sua autoridade, convença, porque o discurso de Jesus é de amor, coisa e tal. Seja juiz. Isso. E daí Jesus responde, quem foi que me fez Kriten, né, que é quem julga, ou Meristen, que é quem arbitra, né, para repartir o bem de vocês? Aqui a gente já tem um ponto importante, um conceito importante, veja bem. Cristo está querendo dizer o quê aqui? O meu trabalho é espiritual. O meu trabalho não é, vamos usar o jogo de linguagem do autor que não vai comprometer, mas não é a matéria, né? A minha função aqui não é com esse reino, é com o reino dos céus. A minha função aqui não é com a carne, a minha função é com o espírito. Mais ou menos assim, é mais ou menos nesse enfoque que ele quis dizer. Muitos nos dias de hoje, essa teoria, como que é? Da prosperidade. Isso, né? Teoria da prosperidade. Se fossem eles, estavam respondendo o que aqui? Não, olha, eu acho que tem que repartir e dar 10% ainda para a igreja.
Sabe? Mas não foi o que Cristo fez. Não é. Cristo diz, não é o meu papel. Ellen White interpreta também dessa maneira, esse trechinho também, entre outros, né? E daí eu trouxe algumas... Tem a ver também com uma autoridade, eu acho que é legal destacar isso, tem a ver também, em especial, com uma autoridade temporal, né? Se Jesus aceitasse ser o juiz de Israel, Jesus estaria assumindo a chefia do reino de Israel temporal, e o reino de Israel não era que era o que todos os judeus esperavam. Era o que todo mundo queria. Jesus está falando, não é esse o meu ministério, eu não sou esse Messias que vocês esperam. Porque era comum você chegar ao Rabi, e você trazer essas questões, isso era algo comum. Só que ele era um Rabi diferente, né? O reino dele era o reino dos céus. Daí a gente tem lá no 12 ao 16 a situação do homem, que eu acabei de falar, é o monólogo do homem, daí do 17 ao 19, daí isso a parábola que eu estou falando, né? É a parábola do rico insensato. O que acontece com esse rico insensato? Ele ganhou muita coisa, e daí plantou, e a produção foi muito grande, e o celeiro dele ele começou a achar pequeno, e ele falou, não, vou quebrar todos os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, e para guardar as minhas posses. Depois eu vou aproveitar e vou descansar. Depois eu vou aproveitar, vou falar para minha alma, né? Mas Deus disse, não, vão chamar, vão requerer a sua alma ainda essa noite. Você vai morrer, cara. Você vai morrer, tudo aquilo que você guardou vai ficar para os outros consumirem. E daí Cristo vem explicar que na verdade nós não o nosso tesouro, na verdade, não deve ser esse tesouro da terra, tem que ser um tesouro maior, um tesouro que não perece, tesouro celestial. Isso. A gente tem aqui algumas interpretações. Eu trouxe Agostinho de Hipona, né? Ele fala que o banquete dele era excessivo e desnecessário. Para a gente mais ou menos tentar criar esses conceitos que eu falei da Midrash, né? Que o banquete era excessivo e desnecessário, que ele desconsiderava os pobres, que era o melhor celeiro e mais seguro. O que Agostinho está falando aqui? Está falando que o amor ao próximo, na verdade, é um celeiro mais seguro do que, na verdade, você pensar só em si, nas suas riquezas materiais. A gente tem Basílio de Cesareia que fala que a riqueza é um dom de Deus, e para alguns a pouca riqueza, vamos dizer o pobre, né, ela lhe é dada para que você exercite paciência e humildade. Para outros é a abnegação, distribuindo essa riqueza, coisa que esse rico insensato não fez. Ellen White também trabalha com a ideia de que o dinheiro é um dom, que é um dom de Deus. A gente tem aqui no verso 19, né, quando ele fala que a minha alma darei, uma preocupação exagerada com a alma. Ele fala, pedirão a sua alma. Então veja que esse tipo de atitude, ela se presta a um fim, só que aqui a afirmativa é o quê? Que esse fim não será alcançado, será alcançado o fim contrário. Aí aqui a gente tem no 21, né, é a questão de rico para quem? A riqueza para Deus é uma coisa e a riqueza para o mundo é outra. O texto segue, né, criando outros conceitos. Vida, sustento. A vida seria o que Deus dá. A vida seria o que de melhor Deus dá, o que estaria no reino de Deus. E o sustento seria algo passageiro. O corpo, na verdade, o corpo seria algo para a eternidade. As vestes, algo passageiro. Ele trabalha isso no texto. E ele fala, e dá um exemplo: os corvos não têm celeiro, e entretanto Deus provê alimento para eles. E que o maior tesouro, na verdade, ele é guardado no coração. Então, o celeiro aqui, no jogo de linguagem bíblico, é o coração. São as verdades bíblicas que são escritas no coração. É a Torá do Espírito que é escrita no coração. Um apontamento que eu acho interessante, Ricardo, se a gente vê o Santo Agostinho, né, o Agostinho de Hipona, ele vai ter uma abordagem sobre o pobre que fala que o celeiro é o pobre, né? Na interpretação que Agostinho de Hipona faz. Então, qual que é a ideia? A moral católica medieval é a ideia de que o pobre estava no mundo como uma figura de Cristo, para a qual eu deveria exercer caridade. Então, ser rico era uma provação, porque eu tenho a tentação do dinheiro, e eu devo, como penitência, usar o pobre como um canal de bênção. Então, eu vou abençoar o pobre. Então, a ideia de muitas obras de filantropia, de eu acolher o pobre, de eu usar o pobre para me penitenciar e crescer diante de Deus. Por isso, o pobre como um celeiro, é a visão do Agostinho.
Ao mesmo tempo, a Bíblia fala que o celeiro não é o pobre. O coração. Então, o celeiro é o coração. Aqui, a gente vê como o pensamento medieval católico ele desvirtuou o texto, pegando um texto que fala do crescimento espiritual do indivíduo no seu relacionamento com Deus e transformando ele num crescimento em boas obras, em obras de caridade. Novamente, justificação pelas obras. Pessoal, avançando agora para terça-feira, nos minutos que nos restam, a fascinação do materialismo. E aí, na linha da lição, o autor apresenta o livro de Mateus, no capítulo 6, verso 22, né? E analisando isso aqui, né, nós vimos aqui no 6,22, são os olhos a lâmpada do corpo, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Qual seria então a ênfase correta aqui de luz e trevas? Como que nós podemos interpretar esses textos? Aqui a explicação do porquê que eu acharia que o jogo de linguagem mais adequado, ao invés de que o dinheiro desse mundo, não é que seja certo ou errado, é uma escolha dele. Mas eu acharia que o mais interessante se ele falasse que é o Senhor. Porque Mateus 6, aqui 24, fala o quê? Ninguém pode servir a dois senhores. Dois senhores, Kyrios. Kyrios é uma expressão que na Grécia era utilizada exclusivamente para César. E os cristãos começavam a usar essa expressão para Cristo. Então, nesse jogo de linguagem, nós poderíamos dizer que muitas pessoas preferem ter como Senhor o dinheiro do que Cristo. Legal. A gente vê lá Mateus 6 um seguinte jogo de linguagem. Então, os olhos, a candeia do corpo. Se os olhos são maus, então luz. Seria maus é trevas, né? Isso. No caso, não, se os olhos são maus, tenebrosa. Então, no caso, seria a candeia apagada. Isso. Se os olhos são bons, luz. No caso, a candeia acesa. Nesse jogo de linguagem, você veja que há uma transferência aqui. Você veja que há uma transferência e uma transferência de responsabilidade, vamos dizer assim. Essa transferência de responsabilidade daquilo que é bom ou mal, ela é dada para o quê? Ela é dada para os seus olhos. O ativo do processo não é aquele que é olhado, mas aquele que olha. Aquele que olha, exatamente. Então o responsável pelo que vê não é aquilo que está à sua frente, mas aquele que... Isso. Mas seguindo o texto, a gente vê, veja bem, olhar para onde? Se você olha para o Senhor como seu Kyrios, você olha para Cristo como Kyrios, Senhor, e segue a Ele, então, luz. Se você olha para qualquer outra coisa, pode ser o dinheiro, e no caso pode ser mamon, né, que é uma expressão hebraica que foi transliterada para o Novo Testamento grego, se você olha para o dinheiro coloca ele como seu Kyrios, então a luz é apagada. Então, trevas é tenebroso o seu destino, tudo que pode sair de você é tenebroso. Legal. Ainda sobre a fascinação do materialismo, né? A gente não consegue trazer aqui para frente das câmeras as 3 horas de discussões atrás da câmera. Mas a gente vai tentar aqui trazer um pouquinho para vocês, porque atrás do materialismo há algumas questões que estão atrás desse consumismo. Se você analisar o consumismo pelo consumismo somente, não, ou ficar, como a gente discutiu aqui atrás das câmeras, assim, se você ficar simplesmente condenando o consumismo, não, você não pode mais consumir. Aí você fala, espera aí, eu estou dentro do modelo social onde eu trabalho com o consumo, né? Quais são as questões que estão por trás do consumismo, Alexandre? Então, Lúcio, a questão do materialismo, ela não pode ser reduzida ao consumismo, que nem eu já falei no começo, né? A gente confundiu uma coisa com a outra. O autor aqui ele fala diversas vezes contra o consumismo. Ou seja, vamos entender a diferença primeiro entre consumismo e consumo. Consumo está vinculado a saciar uma necessidade. Percebe? Eu tenho fome, eu consumo alimento. Isso não é bom. Eu tenho frio, eu consumo vestimenta, eu consumo aquecimento. Eu tenho calor, eu consumo ar-condicionado, eu consumo geladeira, eu consumo automóvel, tudo isso é consumo. O que é consumismo? O consumismo é quando, pensa bem, consumo resolve uma necessidade. Consumismo é quando o consumo se torna a necessidade. Ou seja, quando eu consumo como um final em si mesmo. Quando a finalidade do consumo é consumo.
Ou seja, nesse caso a gente tem um desregular. Aquela sociedade que deveria ser organizada em função de saciar as minhas necessidades de vida, as necessidades de sobrevivência, o consumo, agora é uma sociedade orientada para saciar o consumo. E não apenas o consumo, mas a necessidade de produção. A gente tem fábricas produzindo em uma quantidade imensa. A gente tem alimentos sendo produzidos em uma quantidade imensa para alimentar mais de um planeta Terra. A gente tem roupas sendo produzidas em uma quantidade imensa. A gente tem exigência de crescimento econômico sem fim. Então, a economia tem que estar sempre crescendo, sempre crescendo. Num país finito, num mundo finito. Num mundo que tem limite. Então, o consumo de carne nas alturas, o consumo de roupa nas alturas, o consumo de combustíveis fósseis, de ferro, de eletrônico, tudo isso nas alturas. Aí, às vezes, a gente precisa parar e pensar, eu consumo para saciar uma necessidade ou eu consumo porque consumir se tornou a necessidade? Não tenho nada para fazer, vou comprar alguma coisa. Será que é isso? AliExpress. Aí, vamos para a questão do autor da lição. O autor da lição ele bate muito na questão do consumo. Mas ele aborda pouco a questão das contradições que nos levam ao consumo. O que falta na minha vida, em termos de sentido e de propósito, para que eu coloque o consumir como finalidade para a minha existência? Esse é um problema existencial muito mais profundo do que eu vou assistir a propaganda ou não vou assistir a propaganda. A questão não é por que eles colocam erotismo na propaganda. Mas a questão é, por que erotismo vende? A questão é, por que eu vejo só erotismo? E por que eu sexualizo todas as relações? Então, me parece que é necessário a gente sair da aparência das coisas e ir para as coisas em si. Nisso, o pensamento materialista pode nos ajudar a entender. Sair daquilo que é a aparência, o consumismo, e tentar entender quais são as contradições, quais são os dilemas, quais são as angústias existenciais, materiais, concretas, reais, não espirituais apenas, que produzem esse consumismo. Legal. Aí fica então a chave, né? Consumo versus consumismo. Muito importante. Não é nenhum mal você ter um carro, ter um celular, ter o que você precisa nas suas necessidades. Agora, se você precisa ter sempre um carro zero, um celular top, você tem que sempre ter a roupa nova, talvez isso possa estar... Pela simples finalidade de consumir. Se questione nesse momento, ajude os seus alunos a se questionar nesse momento para ver se eles não estão sendo vítima desse sistema de consumismo e não do sistema de consumo que, em sua essência, não seria ruim. Bom, vamos avançar então agora para a quarta-feira, penúltimo tema desse vídeo, amor próprio. Lá no livro de Eclesiastes 5:10, ele vem trazendo uma questão, e olha só, essa é mais uma entrelinha bem interessante, porque seria o ter algo ruim, ter dinheiro é ruim, ter conforto é ruim, se alegrar, consumir é ruim? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu gosto muito do pensamento de Epicuro. Eu gosto muito do pensamento que diz que a gente pode fruir de prazeres com alegria e de que isso faz parte do sentido da nossa vida também. Isso tem fundamento bíblico? Tem. E muito fundamento bíblico. A gente não deve viver uma vida totalmente asceta, ou seja, totalmente rígida, alheia aos prazeres. Os prazeres são prazerosos porque Deus os criou para serem prazerosos. As frutas são doces, têm sabores. A vida é bela, a vida é para ser bonita. As flores são bonitas. Olha só, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Ou seja, o dinheiro pelo dinheiro é vaidade. O dinheiro pela renda é vaidade. Aonde que está o sentido então? Vamos ler mais para frente. 5:18-19. Diz assim: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, como que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Olha só. Porque não se demorar muito dos dias de sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Ou seja, a nossa vida é curta. Se você pode aproveitar a sua vida, aproveite. Se você pode viver com prazer, viva. Usufrua dos bens do seu trabalho. Olha a diferença entre consumo e consumismo aqui. Alguém que consome satisfaz uma necessidade. E fica feliz. E fica feliz. E a necessidade está acabando. Ele realizou aquela necessidade. Ele estava com sede de beber um copo de suco gostoso, geladinho. Ele saciou aquela necessidade. Ele foi feliz. Agora, alguém que coloca o consumo como necessidade,
Ele nunca satisfaz, porque ele vai consumir, 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 e o consumo, a necessidade do consumo continuará ali. Próxima passagem e última que eu leio de Eclesiastes, está em Eclesiastes 9, 7 a 10, diz assim, olha só. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam as tuas vestes alvas, ou seja, branca, justiça de Cristo. E jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, espiritualidade. O consumo racional das coisas envolve uma vida espiritual também. Justiça de Cristo nas vestes e a unção do Espírito Santo sobre nossa cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida curta, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nessa vida pelo trabalho com que te afatigastes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazê-lo, faze conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A questão é, o dinheiro nos serve ou nós servimos o dinheiro? O consumo sacia a necessidade ou o consumo se tornou uma finalidade em si? Me parece que essa é a grande questão existencial, uma das grandes questões existenciais por trás do consumismo. Essa é a diferença entre fazer uso dos bens ou tornar os bens meu objeto de adoração. Legal, hein, pessoal? Continuando ainda, agora no amor próprio, ainda na quarta-feira, nós queremos explorar aqui, porque no vídeo anterior nós falamos sobre as diversas aplicações da palavra amor em grego, né? Que para nós é tudo traduzido como amor, mas em grego e em hebraico nós temos algumas variações. E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A questão é como que nós podemos entender nessa passagem, né, esse amor ao dinheiro. É algo pejorativo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente falou que tem várias expressões para amor diferente, né? E a gente tem aqui, no verso que a gente leu agora há pouco de Mateus, quando fala de dois senhores, né, que você vai servir a Deus ou vai servir a Mamon, que é o dinheiro, né, que é a transliteração de uma expressão hebraica para dinheiro, fala em ódio e fala em amor. E aqui usa o cognato de ágape, que seria aquele amor que não espera nada em troca. Então, se você tem um senhor, agora estou falando de Mateus para depois chegar lá. Se o seu senhor é o dinheiro, você ama esse senhor e você não recebe nada em troca. Então talvez por isso tenha sido utilizada essa expressão. Se o dinheiro é o seu senhor, esse sentimento que liga vocês dois, na verdade, não vai te dar nada. Sim. Agora aqui em Timóteo 6... Que tipo de amor? Utiliza a expressão o cognato, são duas expressões que são juntadas para uma palavra só. Filarguiria, né? Esse filar é o cognato de filia, que seria aquele amor, um amor paternal. Só que a gente dá para espremer um pouquinho isso aqui e para tirar um pouquinho mais isso aqui. Essa expressão aqui, ela é tirada da Ética ao Nicômaco, né? E o Aristóteles ele trabalha assim com esse conceito. E ele fala o seguinte, que esse amor, na verdade, é sempre uma relação onde há uma troca mútua. Pode ser uma vantagem mútua, um prazer mútuo ou uma admiração mútua. Então, por exemplo, no caso de Pedro e Jesus, quando Pedro respondeu que amava e falou filia, era nesse sentido. Um amor paternal, era uma admiração. Relacional. Era isso, relacional, mas era algo que ele já estava dizendo que era meio mútuo, né? Agora, aqui também pode ser empregado no sentido de amor próprio. Que Aristóteles ele divide entre o condenável e o não condenável. Há um outro detalhe aqui, essa expressão ela não é aplicada no grego para seres inanimados. Então, o dinheiro talvez não pudesse, dentro da gramática grega, mas a gente tem que lembrar que foi escrito por hebreus. E os hebreus gostam de personificar coisas. Por exemplo, Mamon, mesmo ele não sendo propriamente um deus grego, dentro da gramática grega, ele seria uma personificação da ganância. É um deus dinheiro. Mas não um deus literal que tem um altar, alguma coisa assim. Então talvez tenha se empregado esse termo aqui em função disso,
um hebraísmo, vamos dizer assim, para passar qual informação? Que essa pessoa, ela coloca o dinheiro como se o dinheiro pudesse trazer essa relação mútua. E isso é a raiz de todos os males, porque não há essa relação mútua. Porque ela não existe. A gente viu lá que, na verdade, em Mateus, que quem serve e quem ama mamon, quem ama o dinheiro, na verdade, olha lá a expressão ágape, não recebe nada em troca. Aqui, um amor filia, que indica uma relação de troca. Ou seja, analisando as duas passagens e o porquê que a expressão para amor é diferente, a impressão que dá que o texto bíblico quer dizer o seguinte, que nós temos uma falsa percepção de que seja numa relação de amizade com o dinheiro, ou seja numa relação de amor correspondido, na verdade esse amor não é correspondido. Nós só temos essa falsa impressão de que esse amor é correspondido. Esse vínculo, você pensa que ele vai lhe dar algo em troca, algo útil, duradouro, mas ele não vai dar. E a escravidão. Isso. Ainda no assunto de quarta-feira, rapidamente, Ricardo, senão vai acabar o nosso tempo aqui. Lendo a linha, o autor traz, o título da quarta-feira é Amor Próprio. E nos exemplos que o autor nos traz, ele traz o exemplo de Lúcifer, traz o exemplo de Nabucodonosor. A minha pergunta é assim, o amor próprio, na sua essência, sempre é algo pejorativo, é algo ruim, é algo abominável? Isso, se a gente passar assim, só pelos exemplos que ele deu, sem perceber o primeiro parágrafo aqui, que ele cita Romanos. Que aqui em Romanos fala, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Esse pensar com moderação, que a gente falou nos vídeos anteriores, seria uma justa medida. Não é você nem pensar nem mais e nem menos. E não é só isso. Também o apóstolo Paulo, nesse texto, depois ele começa a falar sobre dons. E os dons, sabemos, os dons vêm do Espírito. Então é você saber que você não é nem maior nem menor, você é filho de Deus, e os filhos de Deus têm o seu devido lugar no reino de Deus. Você não pode criar nem você criar uma caricatura sua, negativa nem positiva, de humildade falsa, vamos dizer assim, e nem uma soberba falsa. E tendo sempre em mente que o dom do Espírito é dado pelo Espírito. Então qualquer coisa de boa que a gente é dom de Deus. Então o amor próprio, na verdade, ele pode ser pejorativo se por um acaso ele te desvia do foco, que no caso é Cristo. Bom, chegamos então ao último tema desse vídeo, quinta-feira, a total futilidade do materialismo. Nós já adiantamos um pouco sobre esse tema, lá quando falamos sobre, na terça-feira, a fascinação do materialismo. Acho que espero que tenha ficado claro sobre a diferença entre consumo e consumismo, porque o consumismo, o materialismo, daí como que o autor está usando, ele é totalmente fútil mesmo, totalmente inútil ou para alimentar algo que não deve ser alimentado. Mas além disso, na quinta-feira, o autor nos traz alguns textos, de Deuteronômio 7, 1 Pedro 2, João 15, Gálatas 2. E agora o Ricardo, então, só para encerrar aqui o assunto, vai trazer um pouco sobre os elos que ligam esse texto. Vamos sair um pouco do jogo de linguagem do autor e vamos voltar para o jogo de linguagem da Bíblia. Deuteronômio 7, verso 6. No capítulo 7, o verso 6, não só aqui esse verso, mas o capítulo fala de um povo escolhido. E nesse capítulo fala que Moshe Rabbeinu fala que esse povo, na verdade, ele foi escolhido não porque ele era maior, não porque ele era menor do que os outros povos, mas porque Deus os amou, porque simplesmente, ou seja, o mérito não era porque eles tinham mais dinheiro, não era porque eles eram mais bonitos ou mais feios. Não, o mérito, na verdade, era o amor de Yahweh. Aí Pedro 2,9, veja que Deuteronômio fala de judeus, está falando de Israel. Aí Pedro 2,9 fala geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Geração eleita o quê? Geração eleita para um serviço. E não para privilégios. Não, é isso. E aqui nós temos o quê? Aqui nós temos já um período escatológico diferente. Já foi o apedrejamento de Estevão. O Israel espiritual agora é composto por judeus e por gentios, diferente da fala de Deuteronômio. A gente tem o sacerdócio real, porque os levitas é que desempenhavam o sacerdócio. Agora não, essa função, na verdade, sacerdócio real, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, nós temos Cristo como sumo sacerdote e nós como seus sacerdotes. Nós fazemos esse serviço sacerdotal nesse Israel espiritual. Nação santa, nação separada. Uma nação santa composta por judeus e composta por gentios. Aí em João 15:5, Cristo é a videira, nós somos os galhos, sejam eles enxertados, os gentios, ou sejam eles naturais.
né? E fala que esses frutos, na verdade, esses frutos eles provêm dele, provém, ou seja, o mérito na verdade não é nosso. Ainda em Pedro, eu esqueci de um detalhe importante, até porque nós estamos falando de dinheiro, né? Essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, para eles o tesouro, a pedra preciosa, que é o que fala no texto, é Cristo. Para aqueles que têm outros olhos, aí Cristo não é pedra preciosa, é pedra de tropeço. Aí eu já falei de João, falta só apenas Gálatas 2:20, que nós somos crucificados com Cristo. Cristo vive em mim, aquela noção de santificação, onde nós nos esvaziamos do nosso caráter e aprendemos a ter um caráter mais similar ao de Cristo. A vida que vivo na carne, agora vivo na fé do Filho de Deus. Nesse processo de santificação, o Espírito de Cristo, né? Ele escreveu no meu coração a Torá do Espírito, agora eu já estou obedecendo, já estou no processo de santificação mais elevado. Obviamente não significa que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Se permite o vínculo, Lúcio, entre isso que o Ricardo falou e o conjunto da lição, a gente percebe que enquanto nós buscamos no consumismo saciar vazios existenciais, nós não resolvemos o problema, nós criamos outros. E muitas vezes, em muitas pessoas, o vazio existencial, o sofrimento que leva ela a buscar satisfação no consumismo, ele só pode ser preenchido pelo senso de pertencimento a um Israel espiritual, pelo senso de valor que ele encontra equilibrado ao reconhecer-se salvo em Cristo, pelo senso de salvação e de perspectiva de futuro, que só nos garante a certeza da salvação em Cristo Jesus. Então, o desequilíbrio na falta de uma visão de mundo fundamentada em Cristo, ele nos leva muitas vezes a buscar na satisfação de bens materiais desnecessários a completude de um ser que está que está em pedaços, que falta um pedaço. Bom, pessoal, nós esperamos que com toda essa discussão você reflita no quão consumista você tem sido. O que eu compartilho com vocês, às vezes você está lá no site e aí tem lá, comprar. E aí você pergunta, o cristão sempre está com Deus em todos os momentos, não precisa estar na igreja. Você fala, Senhor, será que isso é útil? Quantas vezes eu já fui comprar um negócio e falei assim, Senhor, mas é muito inútil isso. Isso é uma necessidade? Tipo assim, eu vou usar isso aí uma semana, que eu sei que eu vou usar uma semana. Então, sabe uma coisa? Deixa quieto. Então eu já passei por experiências assim. Que quem não gosta de comprar, A gente gosta de ter brinquedinhos novos, Só que como todo brinquedo novo, Vai para a caixinha logo. Então pense, Ajude os seus alunos a refletirem sobre o consumismo, que possamos consumir, mas não ser consumistas. Fica um abraço para vocês, Novamente, se inscreva no canal se não é inscrito, dê um joinha se você gostou aqui do conteúdo, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais e nos vemos então no segundo estudo desse trimestre de 2018. Um abraço, até lá.